Oi, Ei, tudo bom? tudo. Nossa, muito bom ter você aqui. Cá estamos. Minha, cá estamos, minha amiga querida, né? Uma colega de psicanálise já de longa data. Já trabalhamos juntas, já fizemos cartel. É uma, digamos, aquilo que a gente chama de bons companheiros, né? Bons Então, companheiros da psicanálise e bons isso. companheiros que a psicanálise nos traz para a vida. Exatamente, exatamente, né? A psicanálise traz muita coisa para a vida da gente, né? Inclusive alguns bons amigos. Essa música, para quem não lembra, a gente sempre coloca uma música aqui no Conversa de Analista quando começa. Essa música é da trilha sonora de Garota Exemplar, um filme de 2014 que tem origem em um livro e não foi escolhida à toa. Você assistiu? Lembra de ter assistido esse filme, Não Cláudia? me lembro, não Não? me lembro. O nome não me, mas não me lembro, não. Pois é. Eu vou te apresentar e depois eu já vou falar sobre esse filme, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, embora ele seja muito anterior ao fenômeno atual de exposição de crianças pelos pais nas redes. Então, o tema de hoje é Sharing, a exposição infantil nas redes sociais, com a Cláudia Prete, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Eu sou membro da mesma escola aqui no Rio. Coordenadora do Fórum Clínico da Infância e da Adolescência e vice-diretora de Relações Interdisciplinares do IBDF. IBDFAN. O IBDF até existe, gente. Mas diz o que é essa sigla aí. IBDFAM é Instituto Brasileiro de Direito de Família, mas é um instituto que, apesar de ser de direito de família, ele tem uma pegada extremamente interdisciplinar para pensar as questões das famílias, né? É isso que eu faço lá. Sim, o seu Levando trabalho, o a trabalho. psicanálise, Pois né? é. Não, o seu trabalho, isso que enlaça, né? A psicanálise e o direito de família, eu acho assim maravilhoso. Eu procuro acompanhar. Acho que as pessoas aqui interessadas nesse tema, né, é, deveriam seguir a Cláudia, porque realmente os temas que ela traz ali são muito interessantes. É, Inclusive, esse nosso tema, né? Desculpa sim, te interromper, esse nosso tema é um tema que tem se discutido muito no direito, né? pois é, e eu tenho acompanhado, né? E uma das coisas que eu lancei pesquisa agora para procurar o que existe sobre esse tema, fortemente na área do direito. Mas Uhum. assim, esses advogados que estão cuidando disso, eles já estão assim bem conscientes da necessidade de chamar alguém da psicanálise para tratar disso com eles, né? Eu acho que o direito tem avançado nesse sentido e isso é muito, muito importante. Não sei se é preciso falar do que significa o termo, você pode, se quiser falar. Eu acho que você já falou, né? Assim, você queria falar, você falou que você ia fazer uma introdução com a Isso, questão do isso. filme. É, Hum. então, é, A Garota Exemplar é um filme que foi feito a partir de um livro e a mesma autora, que é a Gillian Flynn, ela escreveu o livro, fez imenso sucesso, é um suspense psicológico, digamos assim, que foi como ele foi considerado, e que foi assim, explodiu em vendas, e aí foi feito o filme, dirigido pelo David Fincher e estrelado pelo Ben Affleck e a Rosamund Pike. Ah, Tá lembrando, não é? Então, assim, a história dela, né, a personagem M da Rosamund Pike, ela inspirou, quando criança, uma série de livros que os pais publicavam com a M exemplar. Né? O nome do livro em inglês eu acho que era Amazing M, alguma coisa assim.
dos livrinhos. É uma ficção, né? Mas no filme aparecem os desenhos das capas dos livros e tal. E aí, no meio lá do filme, ela conta para o marido, que era o Ben Affleck, que ela, é, cada vez que ela errava, os pais usavam aquele erro para fazer a Amy perfeita no livro. Então, as histórias não eram baseadas no quanto aquela moça era perfeita, e sim no quanto ela falhava. Mas, para a sociedade, né, aquela moça era uma moça perfeita, e aí tem, assim, se você procurar no Google, vários diagnósticos que alguém deu, que eu não sei quem são as pessoas, né, que ela era uma psicopata, que ela se tornou, né, por causa disso, uma psicopata, uma pessoa com transtorno borderline. Outro diagnóstico é transtorno de personalidade narcisista, né, que as pessoas hoje usam isso a 3 por Adoro 2. esse diagnóstico, né? A gente só para colocar isso. Enfim, e ela se torna realmente uma pessoa muito perigosa. E sim, ali há um transtorno, mas não é da psicanálise querer dar um diagnóstico dessa maneira. Né? Eu citei alguns que apareceram ali para você ver como é que é, né? Tipo um joguinho, quem acerta. Né? Então, assim, esse filme, eu comecei a estudar esse tema e lembrei dele. Aí eu revi ontem à noite. E aí foi bem legal, assim, ver. Foi uma outra exposição, mas ela se tornou muito famosa. Então, ela era uma pessoa, uma celebridade numa época em que não existiam as redes sociais. Então, agora eu gostaria que você começasse falando de como você está vendo isso, acompanhando esse pessoal do direito, e o que vocês têm pensado sobre isso? Bom, Helena, assim, em primeiro lugar, quando eu estava pensando, né, nessa nossa conversa, eu adoro esse significante conversa de analista, eu fiquei me lembrando que eu fui convidada para essa conversa quando você lançou esse projeto, Você né? foi a segunda pessoa Eu que acho que acho que foi veio, a ou terceira. segunda, foi muito bacana, assim, eu me senti muito honrada, E agora, porque de novo, era você é a terceira. era o período da pandemia, né? A gente tinha sido lançada naquela situação de estar todo mundo em casa e dos atendimentos online, e a gente fez uma boa conversa sobre atendimento com crianças online, né? Assim, num momento onde poucos apostavam na possibilidade disso funcionar, né? E por que eu insisti em trazer isso? Porque, assim, hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto que também pelo menos aqui no Brasil, tem sido mais discutido recentemente, né? Assim, Uhum. em outros países isso até começou um pouco antes. E é um fenômeno que tem efeitos, ele espalha seus efeitos para todos os lados, né? Você mesmo já falou dessa questão dos efeitos jurídicos, né? Porque hoje no campo do direito se fala em herança digital, quem vai ficar com as redes sociais, sobretudo daqueles que ganham dinheiro com rede social, né? Assim, então já tem herança digital, eu ia falar herança judicial, é ótimo. Herança digital, já tem o abandono afetivo, que é justamente o não supervisionar o uso que os filhos, crianças e adolescentes fazem das redes sociais. E agora, mais recentemente, a gente vem tentando entender, né, assim, o que é essa exposição excessiva, porque esse termo, eu acho que em algum momento da divulgação você falou que ele junta duas palavras em inglês, uma é a coisa do compartilhamento e a outra é a parentalidade, né? Isso. Então, assim, é um excesso ou uma exposição dos filhos, crianças sobretudo, né? Assim,
porque os adolescentes eles já estão numa certa autonomia a respeito do uso das redes sociais, pelos pais, né? Então, isso traz, do ponto de vista do nosso campo, né? Porque, assim, a gente tem os efeitos jurídicos, a gente tem efeitos patrimoniais, porque muitas crianças, já muito pequenas, estão ganhando dinheiro nessas redes sociais, né? Então, dinheiro administrado pelos pais, e que muitas vezes lá na frente a gente vai testemunhar acusações de um certo abuso nessa administração e de uma certa apropriação disso. Então, isso já traz uma série de outras discussões, né? Questões de segurança, porque quando você expõe seus filhos sem o devido cuidado, você dá notícias, né, dos lugares que ele frequenta, dos horários, de onde você está naquele momento. Isso traz uma questão de segurança que envolveria, inclusive, necessidade até de se pensar um pouco em torno disso, né? Em última instância, acho que envolveria até questões de políticas públicas também a esse respeito, de como pode se administrar isso. Mas, assim, nós, psicanalistas, né, o que nós podemos dizer sobre isso? Porque eu acho que essa exposição, ela toca, talvez, no ponto mais sensível do humano, que é a sua constituição como sujeito, né? Como sujeito do inconsciente, né? Então, assim, do nosso lugar de fala, que é a psicanálise, a gente precisa poder pensar sem intenção nenhuma de ficar achando que antigamente era melhor, que sem isso, né? Ah, que não é possível. Outro dia eu participei de uma discussão, fiquei assim, gente, tão estarrecida com a posição de uma das pessoas que ela falava, não, porque é a família que transmite os valores. Mas o que ela estava nomeando de família que transmite os valores é aquela família tradicional, patriarcal, heteronormativa, que não faz mais, não é mais um modelo único, né, que a gente tem no mundo, e isso não impede que os sujeitos se constituem, né? Então, assim, a gente precisa poder trazer essa discussão para que isso amplie um pouco o olhar das pessoas em torno do que é fundamental para o humano em sua constituição, né? Porque a gente sabe que o humano ele tem duas características radicalmente assim fundamentais. Ele precisa de um outro para se constituir. Ele não nasce humano, ele torna-se humano, né? E ele precisa da introdução da linguagem, porque é só assim que ele vai constituir uma imagem, é só a partir da relação que ele tem com a linguagem que ele constitui um lugar para si, inclusive uma imagem. Então, para eu ter um excesso de exposição de imagem, eu tenho que primeiro poder constituir uma imagem, de alguma forma. Senão, não tem nem o que expor, né? Não, e só assim, aproveitando que você deu um golinho de água aí, esse exemplo que eu citei lá naquele vídeo que eu fiz para a primeira divulgação, me assusta muito, né? É uma criança que nasceu frente às câmeras, né? Eu não, evidentemente não quero falar o nome, eu não posso incidir de algum modo a uma crítica pública aos pais, que são os responsáveis por ela. Mas é assim, impressionante, a criança desde muito pequenininha, né, com um vocabulário maravilhoso, muito à frente da idade dela, mas ali sendo investida com aquele fim. Né? Então eu vejo muito isso de, por exemplo, essa criança do filme, que é uma ficção, mas que foi investida da mesma maneira para se tornar aquela garota perfeita,
sendo um contraponto com a realidade dela, do que aquela criança podia alcançar. Isso. E é interessante porque a pergunta que fica, e que foi um pouco o que a gente colocou na divulgação, é quais os efeitos disso na produção dos sujeitos, né, no nosso tempo, em nossa contemporaneidade, e, ao mesmo tempo, na própria produção sintomática, na produção do sofrimento, né? O que diz isso hoje das patologias, daquilo que a gente testemunha na clínica, né? Sim, essa Então, criança está ali sendo colocada publicamente no momento em que ela está elaborando o seu sintoma, podendo fazer algo. A sua exatamente, fantasia, tudo está ela está nascendo num ali. momento de construção, né? Exatamente. E é Então ela muito ainda não tem, nem interessante. saiu, não teve a saída edípica, quando ela já está ali na neurose, né? Ou em E é outra muito estrutura. interessante porque quando a gente divulgou, algumas pessoas, né, mandam mensagem e tal, e me chamou a atenção 2 ou 3 mensagens que me mandaram assim: ah, mas tem gente que é famoso, que é filho de famoso, então que já nasce. É verdade, ninguém está aqui, né? Assim, todos nós estamos submetidos aos efeitos das redes, esse é um ponto, né? Não adianta dizer Não que a é gente mais não sem faz isso, né? parte, não é mais sem isso. Tanto que você está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Vitória, Sim. e a gente está conversando graças à possibilidade que as redes criaram, né? Então, até falando de um ditado mais antigo, caiu na rede é peixe, né? Assim, Isso. todos somos peixe, todos sofremos os efeitos da rede, todos estamos divulgando, seja algo da nossa vida pessoal, no tamanho que cada um decide, ou do nosso próprio trabalho nas redes sociais. Todos nós estamos numa situação que fala muito do nosso momento cultural contemporâneo. Somos todos produtos, né? E como produtos, ou a gente consegue fazer um bom uso disso e se situar bem nisso, ou a gente fabrica patologias, Sim. né? E quando se fala de criança, essa invasão da fronteira entre o público e o privado que o excesso de exposição traz, né? Esse lugar de produto, de objeto que fica maciçamente colocado, se ele não puder ter um anteparo, e aí, como psicanalista, eu acho que a gente não pode falar de um anteparo outro que não seja a palavra, né? Se isso não tiver uma mediação pela palavra, algum regramento no sentido de limitação, de colocação de bordas para que isso possa ser construído pela criança, a gente corre sim o risco dos excessos. Isso que significa que a menininha que já está ali, né, produzindo conteúdo nas redes sociais, tem uns até bonitinhos que falam umas coisas, né, taraná, ela vai ser vítima de alguma patologia por causa disso? Não é disso Não, que a gente está falando. É importante delimitar esse campo, né? Assim, senão a gente faz uma leitura preconceituosa. Não é isso. A coisa é como se fazer isso, resguardando os direitos, tanto a partir dos efeitos jurídicos que a gente estava trazendo no início, quanto dos efeitos na formação psíquica, subjetiva dessa criança. Porque tem uma coisa que as pessoas, às vezes, hoje a gente escuta algumas críticas, até a própria psicanálise, porque é um modelo de constituição que não existe mais. O Freud era
era patriarcal demais. E a gente sabe, como psicanalista, e sobretudo a partir, né, do trabalho do Lacan, que a única coisa que não se aboliu da constituição humana foi a necessidade de que uma geração, que a gente chama de pais porque são significantes que a gente tem, mas que uma geração anterior de adultos receba uma criança no mundo e invista essa criança para que ela possa tornar-se humana, né? Isso as telas não fazem, as redes não fazem. Então, quando isso pode ser preservado, não necessariamente vai ter efeitos só negativos, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses pontos são importantes da gente pensar, né? Assim, Então, essa questão dos efeitos, né? Eu acredito que seja como qualquer outra coisa, né? Na estruturação, a gente nunca sabe. Tanto que a gente fala, o mesmo pai e a mesma mãe não são os mesmos para cada filho. Há algo ali envolvido que é totalmente uma incógnita. Então, essa criança que aconteceu isso, ela terá algum problema? Não se sabe. Talvez não isso seja se supernatural sabe. para ela, né? É muito interessante A porque gente só sabe essa, depois, né? Sempre. essas discussões, né, jurídicas, psicanalíticas, mesmo psicológicas e sociais que têm se feito em cima dessa exposição de crianças, ela não é sem o momento cultural que a gente está vivendo. Né? Assim, o Freud falava disso, né? A subjetividade é algo que é interno ao sujeito, inconsciente, né? Assim, é algo que é do sujeito, mas ele está intimamente ligado e sofre os efeitos da cultura. Sim. Então, tem essa influência externa que é inevitável, né? Então, hoje, a gente não pode pensar num mundo onde isso não existiria, né? Outro dia, inclusive, eu participei de foi até um programa de televisão com esse assunto, e eles estavam citando um episódio recente que aconteceu com dois youtubers, né? Que a gente pode citar o nome porque foi uma coisa pública, que foi para todos os canais de televisão e as redes, que é aquela Vitube e Eliezer, né? Eles têm uma filha, bebê, pequena, menos de 1 ano de idade, e eles têm esse hábito de expor o dia a dia, a rotina da criança, e a criança já está fazendo esse caminho, né, na internet. E aí eles colocaram uma foto da criança, e é um bebê fofinho, gordinho, daquele que todo mundo acha maravilhoso, e os comentários foram abomináveis, assim, absolutamente de recriminação pelo peso da criança, que ela era uma obesa, que aquilo era como que eles expunham aquela pessoa gorda daquele jeito, que se eles não iam botar aquela criança para. Enfim, mas foram ataques, assim, eu não vou saber repetir aqui, mas muito agressivos, né? Assim, Só um pouquinho, ah, Cláudia, só para contar uma coisa engraçada. Como é que são as coisas, né? O meu irmão, que hoje tem 72 anos, ele ganhou o prêmio de robustez infantil. Que é porque o o bebê gordinho concurso. era o mais lindo do mundo, era o bebê Johnson, Ai, eu não né? pude deixar de falar isso, que eu acho muito engraçado. E como a coisa é do tempo, né? Como Da é que a época. coisa é contemporânea, você deu todo o exemplo, né? É, Como que isso é contemporâneo. E aí o pai vai, o Eliezer faz um vídeo, posta na internet, que ele já tinha acionado os advogados, que a internet não é rede de ninguém, que essas pessoas que tinham feito isso iam pagar pelo que tinham feito, enfim, todos esses desdobramentos a partir desse horror aí, porque é da ordem de um horror, sim, mas que ao mesmo tempo, quando você se expõe, você está sujeito.
né? Todo mundo que está nos assistindo pode estar me achando feia, bonita, torta, gorda, magra, cada um com seu olhar, não é isso? E o que eu fiquei pensando depois foi assim, quais os efeitos disso na história dessa criança? Óbvio que a gente não pode responder essa pergunta, né? Sim. Mas como que essas marcas já vão se constituindo de alguma forma, né? Como que essas falas, né? Como que esse bebê de imagem inadequada, gorda, estava ali posando numa rede social. E que pode ser que lá na frente isso não tenha peso nenhum, mas pode ser que isso seja um dos sulcos da Sibéria, lá que o Lacan fala, né? Que isso vá Sim. marcando o psiquismo ali, que isso vá constituindo traços que marquem a história dessa criança. A gente não tem como antecipar nenhuma Porque o fala a respeito disso, inconsciente é né? aquele negócio que a criança ainda não sabe, não entende, e tem pais que acham que pode falar qualquer coisa, né? Mas o inconsciente está ali, tá? Né? Tá on, o É. inconsciente está on. Então você não sabe o que que ela vai aprender e de que maneira ela vai significar isso. E aí, isso que eu falo, né, da necessidade da gente refletir a respeito dessa produção de subjetividades hoje, dessa produção de sujeitos e de seus sofrimentos e seus sintomas hoje. E o momento que a gente está vivendo, porque a gente vive um momento de prevalência da imagem, né? A gente vive um momento e aí eu acho que não é hoje isso, mas em todos os momentos a gente teve alguns padrões únicos, né? O nosso padrão único hoje é uma determinada imagem, mas é sobretudo a gente vive hoje um momento, né, da felicidade de Instagram, onde todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso, com todos os filtros que a vida não tem, né? Assim, que reparam na imagem aquilo que muitas vezes o sujeito não está conseguindo reparar no psiquismo, né? Então, assim, isso, quando a gente para pensar isso em crianças, a gente tem que pressupor que é um sujeito que está em um momento um pouco mais fragilizado do que um adulto, né? E que, portanto, se é um momento mais fragilizado, leia-se o fragilizado, um momento de constituição, pensar os efeitos disso é necessário. E, sobretudo, é pensar e ir lendo, porque pode ser que a criança vá indo muito bem com isso, mas pode ser que ela não dê conta, né? Quantas carreiras iniciadas muito cedo foram amputadas de formas trágicas, né? Isso eu E pensei outras, também nisso que a outras gente ia falar. foram e se desenvolveram muito bem, né? Então, a necessidade da escuta, desse olhar parental para além do partilhar a imagem do filho, esse olhar parental que cumpre sua função parental para essa criança, ele é fundamental. Sem isso, a gente corre riscos, né? Sim. Mas fala, eu não deixei você Não, não, falar. era isso mesmo, só ia fazer essa observação. Eu assino a revista Coach, que eu acho que todo mundo assina na nossa área, é difícil alguém que não assine. E essa entrevista aqui, A Infância de Olhos Não Tão Livres, com esse pediatra aqui, Ah, esse que é pediatra, super esqueci o nome famoso. dele. O que Aham, ele aham. fala muito, que você está se referindo à escuta, né? Ele faz essa referência da dificuldade de hoje os pais não terem tempo de escutar e de conversar com os filhos, né? E que isso é um problema muito sério, porque se você está atento, você está ali vendo que seu filho está com problema. Né? Esses dias eu estava com dois casais, o meu marido e dois casais que estão com filhos entrando na adolescência.
E eles, assim, preocupados com sinais que estão vendo, a dificuldade do adolescente de conversar, etc. E você vê que tem uma atenção daqueles pais, mas não é em todo lugar que se vê isso. É Né? verdade. Então, os pais trabalham muito, dois casais que trabalham muito, ambos, mas há uma atenção. Então, é necessário esse tempo, e ele fala disso aqui. Né? Aham, aham. Ele E fala muitas isso coisas nenhuma interessantes aqui. tecnologia aboliu, né? Esse é um ponto nodal do sujeito humano que nenhuma tecnologia aboliu. Facilitou em algumas coisas, né? Trouxe outros recursos para outras, mas não aboliu esse ponto estrutural que é a necessidade dessas funções de humanização, né? E é muito paradoxal, porque se a gente for olhar, principalmente quem tem clínica com criança, ou quando a gente, né, trabalha com psicanálise e pensa um pouco a partir desse referencial, nunca se produziu tanto saber sobre a infância, né? Você tem teorias de todos os tipos, disciplinas de todos os tipos, psicologias de todos os tipos, é, é, todos os tipos de intervenção humanizadas, então é o parto humanizado, é o olhar humanizado, é isso, aquilo. E, no entanto, nunca se viu tanto abandono. Nunca Mas, se viu Cláudia, isso tanto até. abandono de crianças que têm famílias supostamente constituídas dentro do modelo patriarcal, que ainda muita gente fala que é onde seria o ideal, e a gente sabe que não necessariamente é o ideal. Então, assim, o abandono para as telas, ele é uma coisa muito grave, Sim. né? E a criança denuncia isso. Eu escutei uma fala esses dias, muito recentemente. Eu estava numa situação familiar complexa, porque meu pai estava dentro de uma UTI. E nesse dia eu fui para o consultório, mas era eu quem estava monitorando todas as situações hospitalares lá. E aí eu deixei o meu telefone perto de mim, e aí chegava a mensagem, eu olhava para o telefone, preocupada que fosse. Então, eu estava ali, mas eu estava monitorando o telefone. E num determinado momento, essa criança me fala: Você está igualzinha à minha mãe, só olha para o telefone. Olha a fala dessa criança, Exato. né? Olha a fala dessa criança. E é uma criança que tem que, né, os pais são casados, estão lá, são pais que a gente olha e acha que estão ali atenciosos, mas olha a percepção da criança. A minha mãe só olha para o telefone, E quando né? eles Minha mãe são mais não olha para velhos mim, um pouco, né? assim, na faixa dos 10 anos, 11 anos, às vezes mais, eles usam isso como um argumento quando os pais querem estipular horários. Mas você vive no telefone, Exatamente. né? Porque hoje é aquilo que eu falava na introdução, somos todos produtos e objetos, e a gente não consegue viver mais Não, sem um telefone, não dá. sem um computador, a gente não consegue mais. Né? Então, assim, o que, que acontece? Você tinha introduzido a história do direito. Hoje, no campo do direito, já se tem projetos de lei proibindo o uso de rede social a partir de uma determinada idade, tentando restringir ou regrar, né, a publicidade digital para essa faixa etária, com o objetivo sempre de segurança digital e de proteção da criança, mas o que a gente testemunha é que é uma corrida aonde o direito está sempre atrás, né, correndo Uhum. atrás, tentando abarcar ali aquela situação que anda muito mais rápido do que essa possibilidade de se criar leis e de se criar regramentos para essa situação. E no ambiente privado,
Esses regramentos e essas leis também não têm acontecido muito porque estão todos submetidos, né? Então, assim, eu escuto muito também na clínica uma outra fala que é interessante de mães se sentindo culpadas porque falam, eu estava tão cansada, tão exausta, eu dei meu telefone para o fulaninho e aí ele ficou lá e ficou quieto, né? Essa tela sem mediação, assim como a exposição sem mediação, é que é o grande risco, né? Não é o uso da tela e nem é a exposição. É a não mediação por esse outro que tem como função dar esses referentes necessários, né? Uma coisa que se vê pouco hoje em dia, né? Pelo menos uma refeição familiar, né? Sem celulares, porque ali é que você faz esse canal de comunicação entre a família, né? Aonde surgem os temas, as dúvidas que estão na pauta deles, das crianças ou adolescentes. E muitas vezes a gente vê, né, por aqui, onde eu moro, é muito comum, os pais vão ao restaurante com a criança, em geral levam a babá e levam não é nem o celular, né, para ficar vendo filminho mesmo, tipo, fique ausente, fique ausente. Fique quieto, E né? Cale-se. cale-se. Cálice. E isso é que é muito grave, né? Então, assim, aí a gente tem essa geração chamada de geração Z, né? Que é essa geração que nasceu ali depois dos anos 2000, de alta conectividade, onde eles têm muito mais trânsito, né? Eu costumo brincar que eu sou analfabeta digital, porque quando eu vejo essas crianças mexendo nas redes sociais e nas situações, eu fico assim, gente, eu não sei nada, né? Não consigo acompanhar. Só que agora, a partir de 2020, já está sendo nomeada a geração alfa, que é a geração da inteligência artificial e que vai vir também outros efeitos. Só negativos? Não. Teremos ganhos também, mas vamos também precisar ler tanto os efeitos positivos quanto negativos, né? Quais são os desafios que cada geração vai propondo para a geração anterior, né? Assim, cada geração que vem, ela propõe, ela traz desafios para as gerações anteriores, né? E a gente fica ali, tal qual o campo do direito, correndo Indo atrás para atrás. poder dar conta desses desafios, né? Sobre isso que você falou, até mais já tem um tempinho que você tocou nesse ponto, né? Quando você está atendendo a criança e tal, que você percebe essa não comunicação com os pais, esse não investimento naquele sujeito para que ele se torne um sujeito Uhum. do inconsciente, que ele possa ter essa estruturação. Mas isso a gente lê na clínica também com pessoas de 30 e tal, né? Que não vem de uma. Eu não sei se é bom falar isso, mas assim, uma pobreza simbólica, uma incapacidade de se colocar frente aos assuntos, né? Se colocar frente às suas próprias questões. E às vezes eu me pergunto assim, como essa pessoa saiu de casa e está vivendo nessas circunstâncias. Às vezes acontece isso, Muito eu me pergunto. precárias, né? Isso, a Muito gente tem precárias. visto muito isso na clínica, né? E aí eu fico pensando assim numa coisa, embora não seja o nosso objetivo assim ficar falando de teoria, mas naquilo que o Freud trazia do destino, quais os destinos possíveis das pulsões, né? Que são Sim. esses impulsos que nos caracterizam como humanos, para os não analistas que estão nos ouvindo, assim, essa energia que nos move. E ele falava, né, que a tendência é a gente querer a satisfação, é a pulsão querer a satisfação
a todo custo, né? E a gente teria uma saída que é jogar ela para baixo do tapete, né? Que é o recalque, mas poderíamos também criar objetos para essas pulsões que fossem mais socialmente aceitas. Traduzindo, a vida civilizada cobra um preço alto do humano, né? A gente precisa, e é graças a isso que a gente pode funcionar como humano. Só que a gente está num momento, e o mundo virtual, ele traz uma certa ilusão de que não é necessário esse regramento, que tudo pode, né? E aí você vê a exposição excessiva, o uso excessivo do computador pelos adolescentes, sobretudo, né? Onde esse parar não é possível e cria situações graves, muitas vezes, numa coisa de necessidade premente do olhar dos pais e do cumprimento dessa função, que a gente pode chamar de função de parental, não só de introdução do limite, da lei, do até aqui pode, daqui para lá não pode, né? Para que, de fato, haja uma proteção dessas crianças, né? Assim, não só para que elas não sejam vítimas de atos que são praticados aleatoriamente na internet ou dos excessos de exposição, que elas tenham suas defesas para isso, mas que elas também não sejam os praticantes desses atos. Sim. Porque tem também esse risco, né? Quando é sem supervisão, tanto pode ir para o lado da vítima, como do lado desse que é o autor de alguns atos que são muito danosos. Isso, né? Isso acontece mesmo, né? Acontece mesmo. E você vê que a dificuldade hoje é exatamente essa, né? Aceitar o limite, aceitar a castração. Não dá para ser tudo, para ter tudo e para fazer tudo, ao seu bel prazer. E isso, os pais não querem pagar o preço, né, de castrar. Porque isso dá trabalho, dá muito isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. A criança resiste, ela grita, ela berra. E aí o que a gente tem visto? Vamos produzindo diagnósticos, né? Isso. Nunca se diagnosticou tanto TOD, né? Que é o famoso transtorno opositor desafiador. Porque essa criança não me obedece. Só você mesma pode. Ai, que maravilha. Você não sabia dessa? TOD é transtorno opositor desafiador. É um diagnóstico, tem no CID. Sério? TOD, T-O-D, né? Não é TOD de achocolatado, não. Eu pensei que era achocolatado. Não. Não, é tanto transtorno que é difícil Tem de acompanhar, né? transtorno que quem não está mais na cena ali do atendimento mais próximo com criança, às vezes nem acompanha. Não, eu não atendo criança. Pois é. Então, por isso que você não estava tão ligado nos novos transtornos, né? Achei Então, maravilhoso. assim, essa criança que é agitada e que rapidamente é medicada para sossegar, para não dar trabalho, né? As festas de aniversário que são montadas para que as crianças fiquem num canto para não perturbar os adultos. Então, essa necessidade de domesticação para não para abolir esse trabalho, que é um trabalho exaustivo dos pais, né? Você se ocupar de uma criança não é um trabalho fácil, né? É um olhar que requer investimento, inclusive afetivo, e de questões muito próprias desse que está ali se ocupando da criança. É mais fácil deixar isso um pouco de lado. E aí, lógico que o trem vai descarrilhando, né? Assim, quando não tem esse contorno,
ou é mais difícil de você ter esse caminho, né, que a criança tem que constituir, né? Tem uma perguntinha aqui. O TOD não existe em adulto? Olha, eu não sei nem se eu posso responder que certamente não. Eu, particularmente, nunca vi esse diagnóstico em Pois é. adultos, eu só vi em criança, Porque um né? adulto que talvez se É, comporte dessa é um maneira, ele pode adulto, ter outro problema, assim, até um caso de psicose, às vezes. A às pessoa vezes, né, aquele atua sujeito que não nesse. lida bem com autoridade, que É. questiona o tempo todo, mas Isso quando eu já vi na adulto, clínica, né? Isso acontece, mas né? quando adulto, na vida adulta, eu acho que quando isso persiste dessa forma, me perdoem se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que isso aí já está inserido num outro contexto, né? De como você falou, ou de uma psicose, ou de um outro quadro mais grave, né? Assim, eu acho que aí já tem uma outra cena que não esse transtorno tão diagnosticado na infância, né? Sim. Eu ia falar uma outra coisa que agora me escapou aqui, Hum. que dizer respeito também à clínica. Não lembro, vou contar uma outra coisa, né? Essa dificuldade, os pais ficam também muito culpados porque não conseguem destinar tempo de qualidade para os filhos, né? Então aí também não atuam na hora do limite, né? Daquilo que é necessário fazer. E uma coisa que eu acho legal, assim, a gente falar, Helena, é que, assim, ninguém está aqui demonizando pai e mãe, não, e nem criando Sim, um ideário de pai, né? O pai ideal é esse que fica ali, ou assim, o assado. Não. O que a gente está trazendo é que são funções que precisam ser exercidas e que, até por aquilo que a gente está falando, do próprio funcionamento do nosso mundo hoje, os próprios pais têm tido dificuldade, porque é a era da produtividade. Nunca se teve tanto burnout, nunca se trabalhou tanto, né? A pergunta que mais se escuta é o que você faz, né? Não é quem você é. Você é aquilo que você faz. Então, a sua atividade produtiva, ela te caracteriza e te põe no mundo hoje. E cada vez mais os pais ocupados com isso. Esse tempo de dar espaço para brincadeira, para fantasia, tanto que a gente vê os memes, e que são muito, não é à toa, né? Já dizia o Freud, que o humor ele traz questões muito interessantes e ele fala a verdade de uma forma muito bacana, né? Assim, outro dia eu vi um que falava, tinha uma criança brincando e o pai falando que ia trabalhar e ele fala assim, quando eu voltar, você quer que eu te traga um presente? O que que você quer? Aí o menininho fala assim, eu quero tempo para brincar olha, comigo, né? Eu quero seu tempo para brincar comigo. E era ali uma sátira, mas era alguma coisa que dizia a respeito, que é a mesma coisa que essa criança me fala no consultório, né? Se você olha para o seu telefone, você repete aquilo que a minha mãe está fazendo comigo, que é olhar para o telefone e não olhar para mim no momento que ela está comigo, né? Então, são coisas que nós também estamos precisando nos virar com isso, né? Pensa eu e você, que somos pessoas que não nascemos nos anos 2000, né? Quando nós éramos adolescentes ou jovens, assim, que saíam para a rua e tal, não tinha telefone celular para pai e mãe saber onde você estava, em que momento você não. estava, rastreando com o localizador, compartilhando localização, não existia nada disso.
as angústias eram outras, hoje são outras angústias, né? Porque como a conectividade é excessiva, se o menino não responde, não é porque ele está muito ocupado abordando uma menina na rua, é porque aconteceu alguma Sim, coisa. Então, ele tinha que responder na hora ali onde ele é indagado. Então, são características que vão permeando a vida da gente. E eu acho que a exposição, voltando para o nosso tema da nossa conversa, ela faz parte disso. Mas a gente não pode ficar sem ler o que ela está provocando, o que ela está trazendo para as crianças, né? sim. Não tem comparação, né? Você falou aí do nosso tempo, que não é nem tão comum assim, como você está falando. Mas assim, não tem comparação, né? Eu nasci quando as pessoas não tinham televisão em casa. Nós só começaram a ter televisão em casa mais tarde, né? Então é um outro mundo mesmo. E eu não gosto, assim como você, de falar, os outros tempos eram melhores, as coisas eram mais certas. Não Não, tinha existe outros isso. problemas, Era né? Tinham outros uma situação problemas, tão né? diferente, impossível Uhum. você ficar dizendo isso. Os velhos tempos. Eu não sou Até ligada nesse porque nós saudosismo. tivemos muitos ganhos com esse Muito, avanço, né? muito. Tivemos muitos E ganhos, né? assim, a gente, eu mais do que você, nós passamos por muitas transformações, muitas, Hum, muitas, e a é, gente teve que ir se adaptando, e entendendo, conhecendo, e cada vez mais, e até por causa desse, disso que nós nos ocupamos, né, com essa função da psicanálise, mais ainda, né? Entender o contexto, etc. Mas eu vejo muita coisa maravilhosa, mas cada tempo tem o seu problema, cada tempo tem as suas questões. foi isso que eu estava te falando, dessa discussão que eu participei, que a pessoa ficou muito presa nessa, eu chamo de uma posição nostálgica, assim, né? Como Sim, se tivesse que retomar um funcionamento que hoje já não é mais possível, porque não existe mais vida sem redes, sem mídias sociais e sem tudo que a gente tem, que a tecnologia nos trouxe. E muito agarrada a isso, como se essa fosse a única condição de se passar aquilo que ela falava, que ela chamava dos valores, né? E que a gente chama desses referentes necessários à constituição do sujeito, né? uhum, Na verdade, ainda que com tudo que a gente tem hoje de avanços tecnológicos e de problemas que isso traz, há possibilidade de se garantir isso. E continua sendo tão trabalhoso como já foi. Precisa sim. de dedicação, precisa de disposição, né? O Outro dia, tempo. uma outra frase de efeito que eu li assim nas redes sociais e que me chamou a atenção foi alguém que colocava assim: algumas pessoas têm filhos, outras são pais e mães, né? Uhum, E é sim, isso, é né? isso. Ser pai e ser mãe, ocupar esse lugar para uma criança requer condições, né? Que não são biológicas, que não necessariamente dependem de laços sanguíneos, nem de famílias Hum, estruturadas dentro de um modelo ou de outro, uhum, né? sim, Só que a gente precisa manter a humanidade andando, né? Caminhando. exatamente. Isso que você falou é muito interessante, né? As pessoas têm filhos ou são pais e mães. É porque realmente exercer a função desse
esse lugar é muito diferente de você ter filho. E é muito Exatamente. difícil. Então aqui ninguém está dizendo que né, você tem experiência, eu também tenho, que é simples, não é não, né? É E quase nem que que tenha um sofre-se o modelo tempo todo. ideal, né? Não tem um modelo certo, né? Sim, Não tem livro, manual de não. comportamento que vai traduzir o que seria o certo ou o errado numa situação dessa, né? Bom, a gente já está encerrando, ninguém fez pergunta, só aquela perguntinha mesmo, já dei uma checada aqui. Aí eu nem acompanhei. E eu só queria contar uma coisa aqui hoje. Tem uma pessoa que é bem famosa, que é o Chico Bosco, que não sei se você conhece, né? E ele fala algumas coisas que são excelentes, assim, em termos de preocupação, de pai com os filhos. Ele trouxe uma questão hoje num post sobre a diferença entre você ter um bebê, que é aquela fofura, tá aprendendo tudo, e aquilo é seu, né? Você vê aquilo como seu. E quando ele está entrando na adolescência, que ele tem filhos que estão, a filha mais velha dele está com 11 anos, e a pequenininha, acho que, não sei se tem 2. Uhum. E ele falando assim, como é isso de eu vê-la saindo assim, né? Sendo uma pessoa que não pensa e não segue aquilo que eu digo, aquilo que eu Se acho. deixar cair desse lugar, né? Desse lugar, achei maravilhoso. Bati um papinho com ele, que ele é ótimo. Ali pelo Instagram mesmo, falei assim da minha angústia da adolescência das meninas, assim como foi a questão da adolescência é um ponto assim, né, de luto. Eu falei para ele, é luto, tem que fazer o luto, E né? Tem da que outra boa conversa de analista. dar outra boa conversa de analista, exatamente. Mas mais adiante a gente se encontra. Eu amei, tá? Eu Maravilhoso, como também. sempre, né? Você traz coisas incríveis. Eu vou fazer meu encerramentozinho, depois você despede aí. Gente, a agenda de março já está marcada. 4 de março, o convidado é Paulo Passos, ele é psicanalista, tem muitos seguidores aqui no Instagram, ele dá aulas, enfim, uma pessoa maravilhosa. A devastação do masculino contemporâneo. 18 de março, a Josiane Orvatiz, ela vai falar sobre publicar psicanálise, né? O gesto da escrita psicanalítica e seus efeitos. Ela é psicanalista, é editora do Instituto ESP, que é a editora deles é a Sintoma, com Uhum. TH, e ela também é coordenadora de uma das pós do Instituto ESP. Peraí, não há muito o que perguntar, mas refletir sobre essa questão, essas questões, e a conversa propiciou isso. Parabéns, Cláudia e Helena. Obrigada. Eu não consigo ler a Márcia, né? É a É a Márcia Márcia. Sirigliano. É a A Josiane Márcia. entrou agora, a Uhum. Josiane está aí. Vai ser dia 18 de março, tudo marcado. Cláudia, obrigadíssima. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite. E sigam Eu ela, tá? adorei. E é legal, assim, porque você colocou essa questão, a Márcia colocou essa questão, né? Que até me fez feliz, assim, né? Porque não há o que. A gente não tem resposta, né? A gente Não tenho o vai que perguntar porque não tem construindo, resposta. mas é porque, assim, são questões que a gente só tem uma certeza que precisam ser pensadas e precisam de clareza para manter esses pontos estruturais em funcionamento. O resto a gente inventa, como diz o poeta, né? Exatamente, O resto a gente exatamente. Até porque inventa. essa vida toda, tal qual está acontecendo, está sendo inventada agora, Isso né? aí. E nós estamos Isso. aqui participando. Beijos a todos, Beijo, obrigada por terem obrigada, vindo. Helena, 4 de adorei. março, a nossa próxima live, hein? Até Beijocas. lá. Obrigada, Tchau, tchau. Claudinha. Tchau. Beijo, tchau.